Esse é mais um de Olho no Texto. E se eu dissesse para você que Lúcifer não é o nome do diabo e que isso é uma confusão histórica de traduções bíblicas? Para entendermos isso melhor, a leitura do texto que eu convido você a fazer junto comigo hoje está em Isaías, capítulo 14, versículo de número 12. O texto bíblico diz assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Essa versão que lemos, de Isaías capítulo 14, verso 12, é da Almeida Corrigida Fiel, tradução mais antiga, mas veja, por exemplo, a comparação com a nova tradução internacional, a NVI. O texto bíblico então diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada, como foi atirada à terra, você que derrubava as nações. Então fica a pergunta, por que tanta diferença na tradução de um texto? A Almeida Corrigida e Fiel, uma tradução mais antiga, segue de perto a tradução chamada King James, que transliterou o termo Lúcifer. Assim, as primeiras traduções em português também herdaram essa palavra e colocaram ela, inserida elas no seu texto. O termo hebraico original que encontramos no texto é Hillel. O que exatamente Hillel significa? E a dificuldade desse processo de tradução. Esse início de dificuldade pode ser apresentado quando entendemos que a palavra Hillel é uma pax leguminon, isso é, que nenhuma outra parte do texto do Antigo Testamento pode ser encontrada apenas nesse versículo do texto de Isaías. O que exatamente essa palavra significa? Qual a origem do termo em hebraico? Essas foram as dificuldades que os primeiros tradutores enfrentaram e não encontraram nenhum outro termo parecido dentro de outro contexto bíblico para que também pudessem traduzir essa palavra. As primeiras traduções, então, escolheram não traduzir ao português, ou no caso da King James, ao inglês, mas transliterar. A tradução já tinha sido feita por Jerônimo, na Idade Média, a partir do latim. A palavra, então, se tornou parte das nossas traduções e nós as herdamos como Lúcifer. Literalmente, o termo fala de estrela da manhã, mais significativamente Vênus, a primeira estrela que é possível ser avistada quando o dia está nascendo. Dentro do contexto bíblico desse versículo, a ideia não é falar sobre o diabo, pelo contrário, Isaías está se referindo aqui ao rei da Babilônia. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, ou melhor traduzindo, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui encontramos então uma profecia contra um rei ímpio e poderoso, vinda do profeta Isaías. Metaforicamente, Isaías enaltece essa glória que acreditava ter esse rei e como esse império iria se desfazer e a sua queda. Esse foi mais um de Olho no Texto. Nos encontramos aqui mais vezes para essas conversas.